Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 102º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulos 17 e capítulo 18, livro de Jó, capítulo 16, e o livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 21, e capítulo 6, dos versículos 1 a 13. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu amado e minha amada, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, cada um quer viver a sua mentira, mas vendem a sua verdade. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, sobretudo esta que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família a ler a Bíblia, nossos amigos, parentes queridos, a estudarem, a orar. Senhor, revele a compreensão de sua palavra, uma vez que o mundo vende a sua verdade, vive numa mentira. O mundo está buscando validações por opiniões hoje. Hoje nós estamos buscando a verdadeira palavra. Estamos buscando a verdade. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, me dê compreensão da sua palavra para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulos 17 e capítulo 18. O castigo da idolatria. Não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é abominação ao Senhor seu Deus. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva a outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu, o que eu não ordenei. E se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem, e se for verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. O julgamento de questões difíceis. Se aparecer alguma coisa difícil demais para ser julgada, um caso de homicídio, uma demanda, um caso de violência ou outras questões de litígio, então vocês devem se dirigir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Vocês virão aos sacerdotes levitas e ao juiz,
que houver naqueles dias, buscando uma solução, e eles anunciarão a sentença do juízo. E vocês farão segundo o mandado da palavra que anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terão cuidado de fazer tudo o que eles ensinarem. Façam segundo o mandado da lei que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que eles anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. A pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. A eleição e os deveres de um rei. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês para que dela tomem posse e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Porém, esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. Esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes, da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho. Devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Porque o Senhor, o Deus de vocês, escolheu os levitas e os filhos deles do meio de todas as tribos de Israel para ministrarem em nome do Senhor todos os dias. Se um levita que estiver morando em qualquer das cidades de todo Israel vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu e ministrar em nome do Senhor, o Deus de vocês, como fazem todos os outros levitas que ali ministram diante do Senhor, ele deverá receber porção igual à dos outros levitas para comer, além das vendas do seu patrimônio. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês,
está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. A promessa do grande profeta. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 17, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Não se pode enfatizar muito que a religião das nações cananeias era indescritivelmente corrupta e misturava superstição cega de uma terrível imoralidade, conforme capítulo 16, versículos 21 a 22. Sendo o que é a natureza humana, os judeus seriam atraídos aos deuses que poderiam ver as cerimônias que apelassem aos seus desejos carnais. Isso explica por que Deus ordenou aos judeus que eliminassem todo vestígio da religião cananeia da terra, conforme capítulo 7, versículos 1 a 11. Pois ele sabia que o coração do povo estava quase sempre inclinado a fazer o mal, a despeito de suas leis santas e suas advertências. Vivendo como vivemos, em uma sociedade democrática e pluralista, não podemos esperar que o governo faça da Bíblia o seu guia oficial, mas seria útil para a nação se crentes professos e igreja cristãs dominassem com destreza a pregação, o ensino e a obediência à palavra de Deus. Compreendendo o versículo 2, imitar o mundo em vez de confiar no Senhor sempre foi a grande tentação do povo de Deus, e toda vez que sucumbia a ela, o povo sofria. Durante sua jornada no deserto, Israel comparava tudo o que acontecia com o que havia experimentado no Egito e em Cádiz Barneia. Certa vez o povo até quis escolher outro líder e voltar para o Egito, conforme Números 14, versículos 1 a 5. Hoje, a igreja é igualmente culpada de ser incrédula. Quando seus líderes adotam métodos e medidas do mundo, então a igreja dá um grande passo para se tornar como o mundo e perder seus distintivos divinos. Em vez de confiarmos na palavra de Deus e na oração, conforme Atos 6, versículo 4, estamos condicionados a seguir a sabedoria do mundo, imitar os métodos do mundo e satisfazer os desejos mundanos, dando às pessoas o que elas querem e não aquilo de que precisam. Os cristãos hoje precisam levar a sério o lembrete de Deus para Israel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Levítico 20, versículo 24.
E eu encerro a compreensão do capítulo 17 do livro de Deuteronômio com a exposição bíblica dos versículos 14 a 20. Quando Israel achou o tempo para pedir um rei, 1 de Samuel, capítulo 8, Deus não se surpreendeu. Ele já havia previsto uma rejeição decepcionante da nação à sua autoridade. Portanto, o Senhor deu aos futuros reis e, por extensão a todos os líderes, algumas orientações úteis para lidar com as tentações que acompanham o poder. Infelizmente, a história registrou pouquíssimos exemplos em que os líderes deram ouvidos às instruções de Deus. No entanto, ainda somos responsáveis pela forma como respondemos à palavra de Deus, cuidando para que estejamos envolvidos com sua leitura regular, a fim de que nossas atitudes e ações sejam moldadas pela verdade. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 18, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. Se o povo não desse apoio aos sacerdotes, como Deus ordenou, então eles teriam de encontrar apoio em outro lugar, e isso iria afastá-los do ministério no santuário. Contudo, somente os sacerdotes podiam executar tarefas como oferecer os sacrifícios, cuidar das lâmpadas e da mesa do pão e queimar o incenso no altar de ouro. Sem a presença dos sacerdotes, o ministério no tabernáculo seria interrompido e o povo ficaria sem intercessão e ajuda espiritual. Esta prática do Antigo Testamento é levada para o ministério do Novo Testamento. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 a 14. A ordem do Senhor é encontrada em Lucas 10, versículo 7, e citada em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18. Exposição bíblica dos versículos 9 a 22, para não concluirmos que estas advertências sobre o culto não se aplicam aos cristãos nesta era iluminada, precisamos ser lembrados de que a idolatria e a feitiçaria aparecem na lista dos pecados da carne em Gálatas 5, versículos 19 a 21, e de que o livro de Apocalipse ensina que as práticas ocultas serão bem difundidas no final dos tempos. Apocalipse 19, versículos 20 a 21, e capítulo 18, versículo 2. Na verdade, os que se dedicam a tais coisas estão entre aqueles destinados ao lago do fogo, conforme Apocalipse 21, versículo 8, capítulo 22, versículos 14 a 15. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. O adivinho quer saber o futuro, mas o feiticeiro é o que deseja controlar as pessoas e o futuro usando várias formas de magia, bruxaria e encantamentos. Por estares mancomunados com os demônios e praticarem feitiços, magos e bruxas procuram influenciar as pessoas e os acontecimentos para alcançar seus objetivos egoístas. As pessoas no mundo científico de hoje podem zombar dessas coisas, mas qualquer missionário evangélico pode falar sobre a influência demoníaca que tem mantido muitos povos presos na escravidão espiritual. É claro que as forças demoníacas estão em ação hoje no mundo ocidental, moderno, mas elas operam com maior sutileza e nem sempre são facilmente detectadas. Os que negarem a influência maligna na igreja hoje terão de explicar a prevalência do demonismo quando Cristo esteve aqui na terra e sua vitória sobre os espíritos imundos. Eles também devem considerar a incumbência dada por Nosso Senhor e os seus discípulos, conforme Marcos 3, versículos 14 a 25 e Lucas 9, versículo 1. E a experiência que eles tiveram enquanto atendiam os endemoniados. Lucas 10, versículo 17. E o que dizer do ministério de Paulo?
Atos 19, versículo 11, e o que ele escreveu sobre demônios para os cristãos nas igrejas, conforme 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 a 21, Romanos 8, versículos 37 a 39 e Efésios 6, versículos 10 a 18. Compreendendo o versículo 19, é um pecado grave ouvir a palavra do Senhor sem atitude de respeito e obediência, pois é a palavra do Deus vivo, o Deus da verdade. A palavra escrita é um tesouro inestimável. Ela nos ensina o que precisamos saber sobre Deus, o caminho da salvação e como viver uma vida que agrade ao Senhor. Não há nada que substitua a palavra de Deus. Pedro tinha razão. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, versículo 68. Exposição bíblica dos versículos 21 e 22. Os verdadeiros profetas de Deus são sempre 100% precisos. Os profetas dos tempos modernos se orgulham de ser 75% ou talvez 80% exatos em suas previsões, mas essa confissão só serve para identificá-los como falsos profetas. Um profeta enviado por Deus nunca está errado. O que ele prevê se cumpre. Os cristãos dos nossos dias devem ter discernimento espiritual porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João capítulo 4, versículos 1 a 6. João deixa claro que o primeiro teste de um verdadeiro ministro da palavra é a confissão de que Jesus Cristo veio em carne e é, de fato, o Filho de Deus. Quando ouvimos um professor que é realmente servo de Deus, o Espírito que habita em nosso coração responderá à palavra sendo ensinada. 1 João capítulo 2, versículos 18 a 27. Porque essa mensagem será fiel às Escrituras e exaltará Jesus Cristo. E eu finalizo a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 18, trago o versículo 22 e a sua explicação. O importante não é a cultura ou o contexto em que vivemos, mas que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade, conforme João 4, versículo 24. A verdadeira adoração vem do íntimo, do nosso íntimo, de um coração totalmente redimido ao Senhor e é controlada pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, conforme Efésios 5, versículos 18 a 21, Colossenses 3, versículos 16 a 20. Nossos sentimentos subjetivos devem ser monitorados pelas Escrituras e motivados pelo Espírito. Do contrário, podemos nos deixar envolver por uma falsa adoração. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 16. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa, cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo.
As suas flechas me atingem de todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. A minha testemunha está no céu. Ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Amém. Compreendendo o versículo 1 e o capítulo 17, versículo 16. A resposta de Jó expressaria 3 pedidos sinceros. Primeiro, um apelo à solidariedade de seus amigos, conforme capítulo 16, versículos 1 a 14. Depois, um clamor à justiça de Deus, conforme capítulo 16, versículos 15 a 22. E por fim, um pedido a Deus para que acabasse com a sua vida e aliviasse o seu sofrimento. Capítulo 17, versículos 1 a 16. Exposição bíblica dos versículos 1 a 14. Os amigos de Jó ainda não haviam se identificado com a sua situação. Eles não sentiam a sua agonia nem compreendiam a sua perplexidade. Jó já tinha dito que eles o enganaram como riachos temporários. Capítulo 6, versículo 15. E era como médicos que de nada valem. Capítulo 13, versículo 4. Mas agora, ele os chama de pobres consoladores. Capítulo 16, versículo 2. Todas as tentativas que os 3 fizeram de consolá-lo só os deixaram mais infelizes. Compreendendo o versículo 4, Jó assegurou aos seus amigos que, caso os papéis estivessem invertidos, ele iria tratá-los com mais compreensão. Em vez de fazer discursos longos, Jó lhe daria palavras de incentivo. Ele ouviria com o coração e tentaria ajudá-los a carregar seus fardos. Às vezes, precisamos ser mal interpretados por amigos antipáticos para aprendermos a ministrar na vida dos outros. Essa era uma experiência nova para Jó e ele estava tentando aproveitá-la ao máximo. Quer falasse, quer permanecesse em silêncio, porém, ele ainda estava sofrendo. Versículo 6. Compreendendo o versículo 9, em seu apelo por uma empatia amorosa, Jó contou aos seus amigos o que estava recebendo das mãos de Deus, conforme versículos 7 a 14. Ele estava cansado, sua família se fora, estava magro e fraco, e tanto homens como Deus o atacavam. Jó sentia como se o Senhor tivesse marcado um alvo em suas costas e entregado arcos e flechas a todos. Ele não sentia alívio algum. Deus continuava a atacá-lo como um guerreiro implacável. Ele, na verdade, afirmou: não fui eu que ataquei Deus, foi ele que me atacou. A essa altura, Jó via Deus como seu inimigo, conforme versículos 9 e capítulo 13, versículo 24. E nada que ele pudesse fazer traria uma tragédia. Exposição bíblica dos versículos 15 a 22. Como Jó respondeu aos ataques de Deus? Ele vestiu panos de saco, chorou com humilhação e contrição e escondeu o rosto no pó, a despeito das acusações de Elifaz. Conforme capítulo 15, versículos 4 a 6, Jó sabia que era reto diante do Senhor e que ele ouviria suas orações. Conforme capítulo 16, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 18 a 22.
O clamor repetido de Jó era para que houvesse um julgamento justo diante de Deus. Ele lamentou o fato de não ter um advogado para representá-lo diante do trono do Todo-Poderoso, conforme capítulo 9, versículo 33. Nenhum de seus amigos iria defendê-lo. Por isso, sua única esperança era de que Deus no céu o defendesse e testemunhasse sua integridade, conforme capítulo 16, versículo 19. Mas Jó desejava alguém para advogar em seu favor diante de Deus. Versículo 21. O cristão fiel tem este advogado celestial em Jesus Cristo, conforme 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Como nosso sumo sacerdote intercessor, Cristo dá-nos a graça conquistadora de que precisamos quando somos tentados e provados. Hebreus 2, versículos 17 a 18, capítulo 4, versículos 14 a 16. Se falharmos, então, Ele é o nosso advogado para nos perdoar e nos restaurar quando confessamos a Ele nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 5 e capítulo 2, versículo 2. E eu encerro a compreensão no livro de Jó, capítulo 16, trago o versículo 21 e a sua compreensão. Jó queria um mediador, um advogado para defender sua causa diante de Deus e convencê-lo de que ele era inocente. Uma vez que Jó tivesse vencido sua causa, então o Senhor iria justificá-lo diante de seus amigos críticos e restaurar a honra de Jó. O povo de Deus não precisa desse tipo de intercessão porque o Pai e o Filho estão em perfeita concordância em seu amor por nós e seu plano para a nossa vida. O Senhor Jesus vive sempre para interceder por seu povo, conforme Romanos 8, versículos 31 a 39 e Hebreus 7, versículo 25. E para aperfeiçoá-lo na vontade de Deus, Hebreus 13, versículos 20 a 21. Chegamos a um trono de graça, não a uma cátedra de julgamento. E temos confiança de que nosso Pai amoroso fará aquilo que for melhor para nós. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 21 e capítulo 6, versículos 1 a 13. O zelo apostólico de Paulo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O ministério da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz:
No tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 5, dos versículos 11 a 21. Exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Ele morreu para que pudéssemos viver. Este é o aspecto positivo de nossa identificação com Cristo. Não só morremos com Ele, mas também fomos ressuscitados com Ele para que pudéssemos viver uma vida nova. Romanos 6, versículo 4. Uma vez que morremos com o Filho de Deus, podemos vencer o pecado e, uma vez que vivemos com Cristo, podemos dar frutos para a glória do Senhor, conforme Romanos 7, versículo 4. Exposição bíblica dos versículos 16 e 17. Cristo morreu para que pudéssemos morrer e morreu para que pudéssemos viver. Mas o Salvador morreu também para que pudéssemos participar da nova criação. Nosso novo relacionamento com Cristo motivou uma nova maneira de nos relacionarmos com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Já não mais olhamos para a vida como olhávamos, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, do ponto de vista humano, agora já não o consideramos assim, conforme versículo 16, mas Jesus Cristo não está mais aqui na terra. Hebreus 5, versículo 7. Porque ascendeu ao céu e agora está glorificado à destra do Pai. Exposição bíblica dos versículos 18 a 21. Por causa de sua rebelião, o homem se tornou inimigo de Deus e deixou de ter comunhão com ele. Contudo, por intermédio da obra da cruz, Jesus Cristo uniu novamente o homem ao seu Criador. Deus se reconciliou com o homem e voltou o seu rosto de amor para o mundo perdido. O significado básico da palavra reconciliar é mudar completamente. A expressão refere-se a um relacionamento transformado entre Deus e o mundo perdido, uma vez que os cristãos neste mundo são embaixadores de Cristo. Isto significa que o mundo se rebelou contra Deus. Este mundo é uma província imperial. Em se tratando de Deus, Ele enviou seus embaixadores ao mundo para declarar a paz e não guerra. Representamos Jesus Cristo, conforme capítulo 4, versículo 5, e livro do apóstolo João, capítulo 20, versículo 21. Se os pecadores rejeitam-nos e a nossa mensagem, é Jesus Cristo que, na verdade, é rejeitado. Que grande privilégio é sermos embaixadores do céu para os pecadores rebeldes deste mundo. Exposição bíblica dos versículos 3 a 10. Um dos maiores obstáculos ao avanço do Evangelho é o mau exemplo de pessoas que professam ser cristãs,
Os não salvos gostam de usar as incoerências dos santos, especialmente os pregadores, como desculpa para rejeitar Jesus Cristo. Paulo teve o cuidado de não fazer nada que pudesse servir como pedra de tropeço no caminho de pecadores ou de santos, conforme Romanos, capítulo 14. Ele não queria que o ministério caísse em descrédito de algum modo por causa de sua vida. Compreendendo o versículo 5, Paulo agora lista algumas provações que suportou por causa da oposição das pessoas. Ele foi espancado, posto na prisão e enfrentou multidões enfurecidas. E o apóstolo passou por tudo isso simplesmente porque estava servindo fielmente ao Senhor. Em seguida, ele citou alguns sacrifícios que fez por livre e espontânea vontade por amor ao ministério. Trabalhou até a exaustão, passou noites em claro e ficou sem comida. É claro que Paulo não anunciou essas coisas publicamente. A única razão pela qual ele as mencionou nesta carta foi para assegurar aos coríntios seu amor por eles. Compreendendo o versículo 10, que preço Paulo pagou para ser fiel em seu ministério. E, mesmo assim, como os coríntios deram pouco valor a tudo que ele fez por eles. Aquela igreja causou aflição ao coração de Paulo, mas ele sempre teve alegria em Jesus Cristo. Ele se fez pobre para que pudesse se tornar rico. A palavra traduzida por pobre significa tendo a total privação de um mendigo. Paulo não estava pedindo para ser exaltado, mas estava fazendo seus amigos em Corinto se lembrarem de seu ministério na vida deles lhe havia custado caro. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 6, dos versículos 1 a 13, com a exposição bíblica dos versículos 11 a 13. Porque eles estavam limitando seu afeto. Porque tinham o coração dividido. Os falsos mestres haviam roubado o coração deles e agora eles estavam indiferentes em relação a Paulo. Eles eram como uma filha prestes a se casar, mas sendo seduzida por um pretendente indigno. Conforme capítulo 11, versículos 1 a 3. Os coríntios estavam fazendo concessões ao mundo. Por isso, Paulo apelou para que se separassem para Deus. Do mesmo modo como uma esposa fiel se separa para seu marido. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.